Olá a todos, e esse vídeo se destina a fazer nossa apresentação do curso Direito Administrativo aplicado a Tribunais de Contas. Em breve vamos começar. Estou aqui me apresentando, serei o tutor de vocês. Meu nome é João Marcelo, eu sou professor de Direito Administrativo de graduação e pós-graduação de universidades aqui no estado do Ceará. Sou também procurador do Banco Central do Brasil, atuando na área de consultoria administrativa. Tenho obras publicadas em Direito Administrativo. Então, um pouco dessa vivência que eu tenho no Direito Administrativo, tanto em sala de aula quanto na minha atividade profissional, vou tentar passar um pouco nesse nosso curso à distância que a gente vai ter nas próximas semanas. O curso, ele a ideia é que a gente examine o Direito Administrativo, mas nunca perdendo o foco na aplicação junto aos tribunais de contas. Então, os módulos foram desenhados para que a gente tivesse sempre um destaque para a atuação dos tribunais de contas. Então, por exemplo, a gente começa o primeiro módulo desenhando um pouco a estrutura do direito administrativo, para que vocês possam ter a ideia da diferença das questões principais que diferenciam o direito administrativo dos outros ramos. E aí, logo depois, a gente vai falar da questão dos princípios que regem o direito administrativo. Vai ficar muito voltado à questão do interesse público, do princípio da legalidade, dos princípios constitucionais, mas não vai parar aí. A gente vai falar também dos princípios doutrinários, dos princípios que regem os processos, e também aí vão ser aplicados nos processos de tribunais de contas. Nós vamos falar de segurança jurídica, vamos falar de contraditório e ampla defesa, focar bastante no princípio da eficiência, no princípio da publicidade, aquilo que é fundamental a um processo, a atuação do direito administrativo em relação à vida do cidadão, em relação aos processos dos tribunais de contas. Tá. No segundo módulo, nós vamos falar da organização administrativa brasileira, nós vamos falar do desenho do direito administrativo na Constituição, vamos falar bastante do artigo 37 da nossa Constituição Federal, vamos falar da questão do concurso público, da acumulação de cargos, da possibilidade de acumulação de vencimentos. Nós vamos falar um pouquinho aí de responsabilidade do Estado, e depois, lá na frente, a gente vai completar, detalhar mais essa situação, mas enfim, a gente vai dar uma ideia nesse segundo módulo de como é o desenho da organização administrativa no Brasil. Vamos falar um pouco das prerrogativas da administração pública e, com isso, já ficar preparado para o terceiro módulo. Aí no terceiro módulo nós vamos entrar na teoria do ato administrativo, né? A espinha dorsal do nosso direito administrativo é compreender como é que funciona os elementos, os requisitos, os atributos do ato administrativo. E depois disso vamos falar de uma categoria muito especial de atos administrativos, que são os atos discricionários. Vamos falar da discricionariedade administrativa, da liberdade que tem o gestor em algumas situações de escolher, fazer um juízo de valor e que ato praticar. Isso é relevante. Até que ponto essa liberdade, essa discricionariedade pode ou não ser objeto de controle. Depois que a gente tiver essa ideia do ato administrativo, vamos falar brevemente de contratos administrativos. A gente, como é um curso introdutório, como é um curso onde a gente vai dar as noções gerais do direito administrativo, voltado à questão dos tribunais de contas, a gente não vai poder, infelizmente, detalhar os contratos e as licitações, mas vai também falar sobre a espinha dorsal do contrato administrativo, sempre já apoiado nos princípios que a gente vai ter visto no módulo passado. Bom, depois disso, nós vamos falar do processo administrativo, tá? O processo administrativo nós vamos aproveitar e vamos introduzir, vamos falar um pouquinho do novo Código de Processo Civil, as repercussões mais imediatas que ele tem no processo administrativo. E vamos seguir. Vamos falar dos princípios especificamente aplicáveis aos processos administrativos, os tipos de processo administrativo, uma ideia sobre a teoria geral das nulidades, uma ideia sobre a teoria geral dos recursos administrativos. Enfim, no quinto e último módulo, nós vamos falar da controle da administração pública. Na questão do controle da administração pública, claro, sempre tendo em vista que o nosso objetivo é
adequar o direito administrativo à atuação dos tribunais de contas, nós vamos falar bastante de controle externo e de controle interno. Vamos falar das possibilidades, do âmbito de aplicação, da jurisdição, da competência dos tribunais de contas, né? Do Tribunal de Contas da União e, a partir dele, dos tribunais de contas do Estado. Vamos falar do papel do controle interno, dessa integração entre controle externo e controle interno. E, finalmente, como último tópico desse quinto módulo, nós vamos falar da responsabilidade administrativa do Estado. Aí a gente vai ter, naquele módulo, falado do desenho constitucional da responsabilidade do Estado, e agora vamos aprofundar, vamos falar da teoria por trás, das excludentes e também de jurisprudência, casos em que se aplica a responsabilidade do Estado. Com esse curso, ao final dele, a gente deverá ter uma ideia, né, geral do direito administrativo, será um nivelamento, vamos chegar ao final dele, depois das nossas discussões, depois das nossas dúvidas, depois dos nossos bate-papos, vamos chegar com um nivelamento, uma ideia geral sobre a aplicação do direito administrativo brasileiro e, principalmente, o âmbito dele, a atuação desse direito administrativo no mundo dos tribunais de contas. E por isso que é muito importante no decorrer dos cursos, no decorrer dos módulos, a participação no chat, no nosso bate-papo, no nosso fórum, é fundamental a participação. A gente vai começar antes do primeiro módulo, agora no dia 11, eu inicio os módulos chamando vocês à discussão e é fundamental a participação. Por quê? Porque as dúvidas, as participações de vocês são também as dúvidas e a participação que ia ser de outro aluno. Então, esse conjunto de participações, essa discussão, esse debate, essas dúvidas tiradas, soluciona a dúvida de todos, né? A ferramenta é maravilhosa, todos vão poder ter a pergunta, a dúvida, todos vão ser notificados da dúvida, da resposta do professor. E nesse momento, quando a gente chega no chat, no bate-papo, no fórum, não tem mais professor e aluno. Somos todos estudantes, somos todos pesquisadores, somos todos curiosos sobre o direito administrativo. Então, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. O próximo tópico já leve em conta as dúvidas de vocês para adequar um assunto mais à realidade prática, mais às dúvidas dos alunos. Então, é fundamental a participação. Sem a participação de vocês, o nosso esforço não adianta. Então, desde já, eu convido a participação ao debate. Antes mesmo do primeiro dia de aula, já devo abrir um módulo chamando a participação de vocês e colocarei tópicos, discussões, temas do dia a dia, dúvidas que vão surgindo no dia a dia sobre ato administrativo, sobre processo administrativo, sobre tribunais de contas. Isso será colocado como um módulo e o chamamento ao debate, o chamamento ao questionamento, às dúvidas e solucionando junto essa problemática, essas dúvidas, esse questionamento, nós aprendemos muito mais, né? O resultado desse curso já é, que vocês vão testemunhar a partir do dia 11, já é uma parte dele o resultado das dúvidas dos cursos passados. Ele foi melhorado com a participação de outros alunos. E eu tenho certeza que a participação de vocês vai fazer um curso cada vez melhor para todos nós. Então, convido a todos. O direito administrativo ao Tribunal de Contas começa agora, no dia 11 de abril, e eu convido a todos ao debate, porque todos ganhamos com isso. Muito obrigado e até o curso.